Começamos a melhor aula do MTech, a aula de arte comigo, a professora Cláudia Cedrais, a assistência da professora Paula Brito. Vamos para o nosso momento de exposição dos conteúdos. Vamos apresentar a equipe de artes? Vamos! Na primeira série, na articuladora, a professora Helena Babist, professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito, Estael Machado. No vídeo, Cláudia Cedrais, na assistência, a professora Paula Brito. E a mensagem de hoje, essa mensagem é especial. Presta atenção, dizem que foi o Albert Einstein que falou isso. Somos todos geniais. E eu concordo com ele. Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele viverá o resto de sua vida acreditando que é idiota. Bora lá ver o tema da aula de hoje? Hoje é a nossa aula número 2. O tema da aula de hoje é arte colonial brasileira, holandeses no Brasil. Qual é o objetivo da aula de hoje? Conhecer a produção dos artistas holandeses no Brasil do século XVII e compreender a função dos pintores holandeses no século XVII no Brasil. O olhar do outro sobre minha realidade. Então, bora lá ver o assunto da aula de hoje, né? Quando a gente fala em arte colonial brasileira, a gente está falando de um período na história da arte no Brasil que vai de 1500 até 1822. Mas, professora, não já tinha índio aqui antes de 1500? O índio era subdesenvolvido, não tinha cultura? Não, nada disso. A gente precisa entender que a gente vem de uma formação europeia, né? A base da nossa cultura é uma cultura europeia. E durante muito tempo, os povos europeus acreditavam que eles eram superiores aos outros. Porque eles usavam aquele monte de roupa, porque eles escreviam em livros, então eles acreditavam que a cultura deles, que o povo deles era melhor do que os outros povos. Diante dessa perspectiva, né? Diante de que eu sou um macaco, subo na árvore e o peixe lá não vale nada porque ele não consegue subir na árvore, né? Esse pensamento, mais ou menos, algumas culturas foram consideradas primitivas pelos europeus. Dentro dessa perspectiva de cultura primitiva, inferior, eles se acharam no direito de dizimar alguns povos, de escravizar outros povos, de destruir algumas culturas, porque eles achavam que só a cultura deles era importante, só a religião deles era importante, que quem não seguia a religião e a cultura deles era ignorante, não merecia estar sobre a terra, né? Então, como a gente tem essa fundamentação, essa base, né, cultural vinda lá da Europa por causa do da invasão portuguesa aqui no Brasil, porque foi uma invasão, não é um descobrimento, a gente só descobre aquilo que ninguém conhece, e no caso aqui a gente já tinha povos, a gente já tinha uma cultura estabelecida, a gente tinha grupos étnicos completamente diferentes, que falavam línguas diferentes, que praticavam comércio, que tinham estrutura social bem definida. Então aqui não era a terra de ninguém, era a terra de muitas pessoas. Agora era uma terra com pessoas diferentes dos europeus. Mas, como a gente foi colonizado pelos europeus, o que é que a gente tem? A gente tem uma história da arte que conta a partir de 1500. E aí vai chamar de período de arte colonial, tudo que é produzido entre 1500 até 1822. Por que 1822? Porque é quando D. João VI chega no Brasil e transfere a capital de Portugal para o Rio de Janeiro, né? A capital do Império Português sai lá de Portugal e vem para o Brasil, e aí ele vai precisar fazer uma série de mudanças, e é esse marco que o Brasil deixa de ter uma arte colonial, e aí a gente vai ter outra produção artística que a gente vai ver no final da terceira unidade. Nessa arte colonial, nesses 322 anos de arte colonial, o que é que a gente vai pesquisar, o que é que a gente vai utilizar para registrar essa arte colonial? Os prédios arquitetônicos, as pinturas e as esculturas. Inicialmente, entre 1500 até 1630, que são os primeiros anos de colonização, que os portugueses vêm aqui apenas para explorar o território, vender para Portugal, ganhar muito dinheiro e voltar para viver uma vida boa lá em Portugal, a gente não vai ter muito material
artístico, né? A gente não vai ter construções elaboradas, porque a intenção era ficar aqui um tempinho e depois voltar para Portugal. A gente vai ter uma expressividade, objetos artísticos concretos com a invasão holandesa. O que é que acontece? A Holanda resolve fundar uma colônia aqui no Brasil. Tenta primeiro em Salvador, não dá certo, eles são expulsos de Salvador e aí eles vão pro Recife. Lá em Recife eles conseguem se fixar, passam mais ou menos uns 15 anos lá. E como a intenção da Holanda era fundar uma segunda Holanda aqui, eles mandam o conde Maurício de Nassau, que não foi o primeiro governador que vem para cá, né? Mas o conde Maurício de Nassau, ele vem todo organizado, todo estruturado para fundar uma cidade e que essa cidade desse certo. Para isso ele traz engenheiros, ele traz professores, ele traz arquitetos e dentro dessa comitiva que ele traz, para organizar essa cidade, para construir essa cidade, construir prédios públicos, construir igrejas, construir escolas, construir casas, palácios, junto vem quem? Vem artistas. Professor, e o artista vem fazer o que aqui, né? Porque a arte não serve para nada. Bem, naquela época, os artistas vêm com uma função muito importante, que é registrar a nova terra. Fazer o registro. Durante muito tempo, uma das funções do artista, em todas as sociedades, era registrar as coisas, fazer o registro da imagem. Para quê? Para que aquilo perpetuasse. Porque a gente sabe que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? É muito mais fácil a compreensão. Quem é analfabeto compreende as coisas através da imagem. Não precisa ser alfabetizado. Então a imagem tem um poder muito forte. Então os artistas eles vão trabalhar muito nesse registro da realidade. E os artistas que vêm com Maurício de Nassau vêm com essa incumbência de registrar a nova terra. Para quê? Primeiro, para registrar essa história que estava começando, né, dessa nova cidade, desse novo mundo, dessa nova Holanda que estava sendo criada aqui. E segundo, para levar para a Holanda tudo de exótico, de diferente que eles encontravam aqui na Terra. Ah, professora, eles não podiam vir aqui visitar, fazer um turismo, né, passar as férias de verão? Não, a gente tem que lembrar que uma viagem da Holanda, lá da Europa, aqui para o Brasil, demorava em média 3 meses para vir, sem garantia de chegar aqui. Tinha uma série de problemas que eles podiam encontrar no caminho e ficar lá no meio do caminho. Então, 3 meses para vir, 3 meses para voltar. Então, era importante que trouxesse alguns artistas para registrar essas paisagens novas, as frutas, as flores, os animais e levar para a Holanda, para as pessoas na Holanda, na Europa, conhecerem essa nova terra, certo? Então, os holandeses vão ser os primeiros artistas a registrarem o povo brasileiro, a paisagem brasileira, a fauna e a flora brasileira. Então, é importante os holandeses, por quê? Porque é o primeiro registro da nossa terra, registro gráfico, que a gente vai ter, certo? Então, bora ver aqui no slide. Então, só reforçando, os primeiros anos de colonização vão de 1500 até 1630, e a arte holandesa no Brasil vai de 1630 a 1645, e dentro ainda da arte colonial, que a gente vai ver na próxima semana, a gente tem o barroco brasileiro, que inicia no século XVIII e vai até o início do século XIX, que aí é o assunto da próxima aula. Aqui a gente tem o retrato do Maurício de Nassau, do conde Maurício de Nassau, e ele trouxe na sua comitiva um pequeno grupo de artistas para retratarem o novo mundo para os europeus. Pequeno grupo de artistas. Dentro desse pequeno grupo de artistas, eu selecionei 2 artistas para apresentar para vocês, que foram o Franz Post e o Albert Eckhout.
Primeiro, Franz Post. O Franz Post é o primeiro europeu a retratar as paisagens brasileiras. Suas pinturas são ricas em detalhes e as imagens são retratadas em perspectiva distante. Post deixou mais de 100 pinturas retratando a mata, a cidade e os engenhos. Outra curiosidade sobre o trabalho de Post é que ele fez algumas paisagens aqui e quando ele volta para a Europa, porque eles não ficaram aqui no Brasil, quando eles voltam para a Europa, eles vão refazendo, né, construindo novas imagens, novas paisagens a partir dos desenhos, das anotações que eles fazem aqui. Então, quando ele volta para a Holanda, ele continua representando essa paisagem a partir da memória e a partir dos registros que ele faz, dos desenhos e das anotações que ele tem. A gente tem um trabalho chamado Carro de Bois, de 1638. E aí, o que que acontece? Tem algumas características na pintura de Franz Post que a gente vai se repetir nas outras pinturas de Franz Post, que é a maneira como ele compõe as cenas, como ele organiza os elementos na cena. Primeiro, a gente tem essa questão da perspectiva distante. Professor, o que é isso? É esse recurso que o artista utiliza para mostrar uma área grande, né? A perspectiva é essa técnica que o artista usa para dar a ilusão de que o quadro, que é plano, ele tem a terceira dimensão, que ele tem uma profundidade. E quando a gente fala em uma perspectiva ampla, a gente fala de mostrar a maior quantidade possível da paisagem. E é isso que o Franz Post faz. No primeiro plano, a gente vai ter alguns elementos de destaque que ele vai trabalhar com mais detalhes. Então, a gente tem aqui no primeiro plano essas árvores. Geralmente, essas figuras em primeiro plano ficam no lado direito ou no lado esquerdo da composição. E numa mesma imagem, ele pode representar, nessa árvore aqui, por exemplo, ele representa o fruto, as flores. Por quê? Porque as árvores dão flores e frutos ao mesmo tempo? Não, mas ele queria mostrar para lá na Europa como era, né? Como era a flor dessa árvore, como era o fruto dessa árvore, como era essa árvore. É um registro, é uma pintura, digamos assim, reportagem, seriam os repórteres, é isso mesmo, repórteres daquele tempo. E aí a gente tem algumas figuras aqui, que a gente não vê muito detalhes, mas ele sempre insere algumas figuras humanas para a gente ver a dimensão, né, para a gente perceber, compreender a dimensão, a proporção, a vastidão da Terra em relação às pessoas. E trouxe outro trabalho do Franz Post, a mesma composição. A gente tem um terço preenchido com a paisagem, geralmente o terço inferior, e 2/3 do quadro são preenchidos com o céu. E é uma característica do trabalho dele. A gente tem aqui um elemento no primeiro plano, a gente tem sempre figuras humanas para fazer essa referência à dimensão das coisas. E são composições que o modelo de composição se repete, as temáticas são diferentes. Além de paisagens, o Franz Post fez também pinturas de cenas de batalhas, de guerras importantes que aconteceram durante a permanência dos holandeses aqui. Então a gente tem aqui, ó, elementos da flora em primeiro plano, com detalhes, coisas que não existiam na Europa. As pessoas, para dar dimensão do tamanho. A gente tem a perspectiva ampla, que mostra muito uma composição, uma paisagem centrada num terço inferior da tela e o céu ocupando 2/3 superiores do trabalho. Então, isso são características que se repetem nas composições de paisagem do Franz Post. Rio São Francisco e o Forte Maurits. Olha aqui de novo, ó, o elemento em primeiro plano, uma árvore típica da região, com flores, com frutos, um animal também característico aqui do nosso país. O rio, a perspectiva ampla, dá essa dimensão de que era um rio enorme,
Traz também essa perspectiva de que são terras imensas, né, que tem muita terra. A gente tem que lembrar que os países na Europa são países pequenos, que cabem, às vezes, em um estado nosso. Então, o uso da perspectiva ampla traz essa ideia também da dimensão, né, da vastidão de terras que existia por aqui. De novo, a paisagem centrada no terço inferior da tela e o céu preenchendo 2 terços superiores da imagem. E a gente vai falar do Albert Eckhout, que é meu artista preferido dentre os holandeses, certo? Ele desenvolve intensa atividade como documentarista da fauna, flora e do tipo humano. Além de artista, ele era botânico, daí sua predileção pela flora e a fauna brasileiras, além de retratar pessoas. Diferente de Post, Eckhout procurava desenhar figuras vistas de perto. Sua técnica para pintar naturezas mortas era inovadora para o século XVII. E olha que fantástico, sou apaixonada pelos trabalhos de Eckhout. E ele traz também algumas características muito específicas, né? A gente tem sempre uma bancada, uma mesa. Sobre essa mesa a gente tem as frutas, né? Os frutos, na verdade, específicos daqui. Como ele era botânico, ele tinha um cuidado de representar o fruto inteiro, o fruto seccionado, partido, para ver como era o interior desse fruto. Algumas vezes ele inseria a folhagem da planta, a flor da planta. Então ele tinha esse cuidado de retratar todos os detalhes dos frutos que ele encontrava aqui, que eram completamente diferentes. E outra característica bem marcante do trabalho do Eckhout são esse céu azulado, meio nublado, que serve para destacar o colorido e a composição em primeiro plano dos frutos que ele representa. Aqui a gente tem outro exemplo, a gente tem um fruto inteiro, tem um fruto seccionado, a gente vê as sementes, como é o interior dos frutos. Ó, o fruto inteiro, fruto seccionado, fruto inteiro, fruto seccionado, a rama, né? As folhas desse fruto e o céu cinza que valoriza, que destaca, que chama atenção, que reforça a ideia de que esses elementos são as figuras, né? Que estão em primeiro plano. Meus 2 preferidos, que é a composição com cocos, ó, o cacho do coco, o coco partido, o céu nublado, que faz com que o verde salte dos olhos, né? Que o coco fique mais perto da gente. E aqui a mandioca. A mandioca ele traz o fruto inteiro, secciona o fruto, traz a rama, traz a folha da mandioca e o céu cinza que valoriza a composição. As figuras humanas de Eckhout são um pouco diferentes, né, das figuras humanas. No trabalho do Post, elas aparecem pequenas, apenas para dar dimensão da grandiosidade da natureza. Aqui elas aparecem em primeiro plano. Sempre ao lado, a gente tem uma planta típica daqui, em todos os detalhes, com floração, com frutos. E alguns elementos que vão indicar a característica dessas pessoas retratadas, né? Então aqui no caso da Índia Tupi, a gente tem uma índia vestida que mostra que essa índia fazia parte de uma etnia que colaborava com os holandeses. Existiam grupos indígenas que que lutavam contra os holandeses. Então, uma maneira de indicar, de mostrar que essa índia era de uma etnia favorável aos holandeses é você colocar uma construção aqui, ó, prova de civilidade, né? Uma casa construída, uma plantação toda organizada, vestir ela, né? Cobrir as partes pudentas dela, as indecências, como eles diziam antigamente, e inserir alguns elementos que indicavam a etnia que pertencia a essa figura humana, certo? Então quer dizer que as índias andavam assim? Não, quer dizer que ele insere alguns elementos para mostrar que essa Índia era civilizada, digamos assim, certo? Na mulher africana a mesma coisa, não é que as mulheres africanas andassem assim,
mas ele insere alguns elementos para indicar, por exemplo, de que região da África elas vêm. Então, esses elementos aqui, ó, indicam que ela vem de uma região específica da África. O povo que ela pertencia antes de vir aqui para o Brasil. Da mesma forma, cobrindo, né, as partes indecentes, como eles diziam. A composição com fruto. A gente tem aqui, ó, símbolos da civilização. E aí, talvez fosse interessante, mas infelizmente eu não trouxe, vou botar aqui na minha imagem. Tem uma imagem de uma índia, tapuia, que era uma etnia que brigava muito com os holandeses. Que o que é que o Eckhout vai representar ela? Vai representar ela nua, com cesto, e dentro desses cestos ele vai colocar pedaços de corpos, né? Então a gente vai ver um pé, a gente vai ver uma mão. Tudo isso fazendo referência a quê? Aquela história do canibalismo, a selvageria. Então ele representa ela nua, quer dizer, não tem nenhum traço de civilização, de inserção em uma cultura superior. Então, esses elementos, na verdade, que ele insere no trabalho, não é porque na época os índios andassem assim. Na verdade, são elementos que indicam essa influência, né? De onde esse pessoal vem, qual a importância dele no contexto, essa inserção que ele faz. Então, por isso que é muito interessante a gente fazer a leitura de um trabalho. A gente faz a leitura formal, a gente entende a questão da composição, o que está em primeiro plano, o que está em segundo, o que está em destaque, como ele organiza os elementos na tela, mas a gente tem sempre que ir atrás da leitura contextualizada. Em que momento isso foi criado? Por que foi composto desse jeito? Quem compôs? Qual era a intenção desse trabalho? Isso tudo ajuda a gente a compreender qual a importância de preservar essa imagem, o que é que ela nos conta, o que é que ela deixa registrado sobre aquela época, que é importante a gente manter na lembrança, certo? Então, bora lá, as referências da aula de hoje. A gente tem o trabalho do Wesley, que desenha muito bem o Wesley, do Matutino. E Jonatas trouxe seu trabalho, ó. Jonatas é aí da turma da noite. Colorido lindo do trabalho do Jonatas, gostei muito. E eu sempre trago a produção que vocês postam lá no Arte MTech pra gente ver o que é que vocês estão produzindo aí, certo? Aí o pessoal tá dizendo aqui de Pituba, ó, essa coroa de frade é ótima para livrar do mal olhado. Pois é. O coco é de origem brasileira? Acredito que sim. Não? Não. Da Índia. Veio da Índia. Aí uma coisa interessante, né? Mas se adaptou muito bem aqui no Brasil. E tem umas histórias, né? A gente tem que sempre ir atrás das histórias, que são muito interessantes. Tô sentindo falta da produção de vocês, tá? A gente vai ter atividades práticas nessa unidade, mas eu gosto muito quando vocês postam os desenhos que vocês fazem assim, de bobeira, lá no Facebook. Agora a gente vai para a síntese com a professora Paula Brito. Que a professora Cláudia Cedrais colocou é bastante importante, né, para a gente entender um pouquinho de todo esse processo que vem ocorrendo desde 1500 até os dias de hoje, né? Quando a gente fala de arte colonial no Brasil, a gente vai identificar que em primeiro ano de colonização, entre 1500 até 1630, vê esse processo mesmo de colonizar, das pessoas começarem a entender até os dias de hoje que o Brasil ele não existia e que ele foi descoberto pelos portugueses. Isso não existe, né? E a professora Cedrais falou sobre isso. O Brasil existia assim, os indígenas estavam aqui, ocupando o seu espaço natural deles. Então, o que os portugueses fizeram foi tentar colonizar através dos jesuítas, contratando também, através da igreja, né? Contratando esses arquitetos, pintores.
Mas claro que é nesse período de 1630 a 1645, a partir de Maurício de Nassau, em Pernambuco, que a gente vai ter, de fato, não só os relatos textuais, mas principalmente as visualidades, que são os relatos através da imagem. E ela colocou bem, através de post, de couch, eu falei coach, ela falei couch. Então, assim, através deles que a gente vai conseguir compreender como era de fato esse Brasil. Claro que eles vão trazer consigo alguns elementos de criação. E a proposta também era como é que eu queria que esse meu Brasil fosse, né? Trazer um pouco dessa imagem de construção do Brasil para o povo de lá. Então é importante que a gente entenda que esses registros são necessários também um pouquinho para a gente conhecer a nossa história. E só para lembrar, que a professora falou tão bem dos tapuias, dos índios tapuias, fazem parte da minha história, da história de Santo Amaro, até o momento que eles foram expulsos pelos indígenas tupis. Pois é, e os tapuias não eram amigos dos holandeses não, tá? Gostavam de guerra, faziam guerra lá com... Aliás, essa denominação tapuia era justamente dos índios que eram inimigos. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem a gente continua com essa arte aí no período colonial brasileiro. E aí a gente vai entrar nessa questão dos jesuítas, da produção artística lá do barroco no Brasil. Beijo grande e até semana que vem. Até a próxima.